Melhores carros até 20 mil reais para você que está pensando em comprar seu primeiro carro ou trocar de carro, mas quer um carro mais acessível, está com orçamento limitado, vem aqui separar várias opções interessantes. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2025. Começando com o primeiro da lista, falando de um carro um pouco mais compacto, para quem quer um carro um pouco mais novo, dentro dessa faixa dos 20 mil, pode pensar num Ford Ka 1.0 Flex Manual 2 portas ano 2011. É o Ka de segunda geração. Valor R$ 20.275 conforme a tabela FIPE. Vem equipado com motor Zetec Rocan sincronizado por corrente de boa confiabilidade, tem um desempenho razoável para o peso de carroceria. É um carro que, para o circuito urbano, ele é até bem espertinho. Tem relações de marchas um pouco mais encurtadas para dar mais agilidade mesmo para o trânsito urbano. Então, você não vai passar assim tanta raiva com esse carro dentro de cidade. Porta-malas, entretanto, é pequeno, só 263 litros de capacidade. É as compras do supermercado ali e só, como disse, um carro mais urbano. Pneus 165/70/13, fáceis de encontrar, fáceis de substituir. Os preços, de pneus de aro 3 hoje em dia estão um pouco mais elevados, estão quase no preço de aro 15, mas pelo menos acha com certa facilidade. É um carro muito econômico, principalmente dentro de cidade, como você pode ver nos números oficiais. Para quem quer gastar pouco com combustível, é uma ótima opção também. Só que não tem nenhum equipamento de série, tudo era opcional nesse carro. Direção hidráulica, vidro elétrico nas duas portas, travas elétricas, alarme e o ar-condicionado, além do CD player. Se encontrar uma unidade dessa, pelo menos com direção e ar, vai facilitar demais a revenda futura. Fica a dica. Além disso, você tem no Ka uma boa dirigibilidade, ele tem uma suspensão até bem acertada, entregando tanto conforto quanto estabilidade na medida certa para a categoria, eu diria que é uma boa opção. É um carro compacto também, então fácil de manobrar, fácil de encontrar vagas para estacionar, mas tem que ter em mente que é um carro também de pouco espaço interno traseiro. O acesso ao banco de trás é ruim, É um carro só duas portas, Tem todo um malabarismo para você sentar no banco de trás e claro que não sobra muito espaço nessa hora. Além disso, o cinto de segurança é curto, então não dá nem para colocar uma cadeirinha de criança se você precisar. O acabamento também não é dos melhores, plástico rígido para todo lado, faz um pouco de ruído mesmo. O forro de porta nem tampa a porta toda, fica a lata parecendo que pode incomodar algumas pessoas, então vale mencionar isso. Mas eu diria que é um bom custo-benefício, na faixa dos 20 mil reais você pegar um carro 2011, com menos tempo de uso frente aos seus concorrentes, o Ka pode atender muito bem. Agora, se você quer um pouco mais de tecnologia embarcada e mais capacidade de porta-malas, pode pensar no Renault Symbol Privilege 1.6 Flex Manual 2009, tabela R$ 19.464. Separei essa versão top de linha do Symbol, que é a mais interessante de você procurar por causa da lista de equipamentos, o motor de melhor desempenho, Aqui é o K4M de duplo comando no cabeçote, esse é sincronizado por correia dentada. Então você tem que ter atenção com o prazo de troca correto aí dessa correia. Mas ele tem um ótimo desempenho, como você pode ver nos números oficiais, para um carro que não é tão pesado, é um sedã compacto, Então, na estrada, principalmente, ele vai ter um desempenho bem satisfatório. Dentro de cidade também, não vai fazer feio, é um carro de respostas até bem rápidas. E com a vantagem do ótimo porta-malas de 506 litros de capacidade. Então, dá para levar bagagens da família toda, ainda sobra espaço. Tem um banco traseiro rebatível de série, só que os pneus são nas medidas 185/5515, perfil mais baixo, joga contra no conforto ao rodar, e são medidas assim não tão convencionais, Então um pouco mais complicado de encontrar. O consumo é razoável, tanto dentro de cidade quanto na estrada. Também é um carro com motor de maior deslocamento de cilindros, Gera mais potência. Então não vai ser de fato tão econômico quanto um Ka, por exemplo. Mas vai fazer mais sentido para você que talvez precisa viajar com o porta-malas carregado, mais passageiros. É um carro que não vai perder tanto em desempenho. E além disso, nessa versão Privilege, ele vem equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo, ou seja, vidros, travas e retrovisores elétricos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, airbags frontais, faróis e lanternas de neblina e o CD player com comandos na coluna de direção. O único opcional disponível nesse carro são os freios ABS.
Se encontrar um com esse opcional, melhor ainda para facilitar a revenda futura. Mas pelo menos o essencial, o básico, o mínimo necessário para um carro já vem aí de série nessa versão Privilege, que também preza pelo melhor espaço interno traseiro comparado, por exemplo, com o K. Ainda é um carro compacto, não vai ser o ideal para adultos mais altos viajarem no banco de trás, mas ainda assim atende. É uma carroceria 4 portas, né? Então o acesso também é mais facilitado, o acabamento também é um pouco melhor do que no K, e é um carro de melhor custo-benefício. Olha, só 2 anos mais usado, né, mais velho do que um K, mas você leva muito mais em motor, tecnologia embarcada, em dirigibilidade, mas você perde na facilidade de encontrar algumas peças de reposição, principalmente peças estéticas. É um carro que vendeu pouco, ficou pouco tempo em linha, e algumas peças ali de acabamento, né, um farol, um para-choque, uma lanterna traseira, que são exclusivos do Symbol, vão ser um pouco mais caras e difíceis de encontrar. Não é à toa que a revenda do Symbol é um pouco mais difícil. E por isso também um carro mais desvalorizado frente aos concorrentes. Se você não quer ter esse problema, que é um carro mais comercial, que acha peças com mais facilidade, pode pensar no Volkswagen Polo 1.6 gasolina manual 2003, tabela R$ 20.599. O primeiro da 4ª geração que tivemos aí no nosso mercado e já vinha com o motor EA111. É um motor que, se você cuidar bem, usar sempre o óleo correto e pegar um carro que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior, você não vai ter maiores problemas, tá? É sim um motor bem confiável quando bem cuidado. Mas para você ter um motor dessa forma, só fazendo uma boa avaliação mecânica do carro que você está olhando para comprar, para ter certeza que ele sim foi bem cuidado pelo dono anterior. E é claro que você não vai olhar só isso, vai ter que olhar toda a documentação. Já pensou pegar um carro desse e depois descobrir que ele teve uma passagem por leilão, ele tem qualquer restrição judicial, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferir para o seu nome? Ou ainda, é muito importante verificar toda a estrutura do veículo para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer sua segurança a bordo e até dificultar a revenda futura. Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva, e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. E recentemente eu atualizei ainda mais esse e-book. Agora tem disponível um mini curso completo com várias videoaulas, são mais de 4 horas de conteúdo exclusivo que vai complementar esse e-book. Eu comento todas as páginas do e-book, explico lá todas as informações que já são bem detalhadas, é um conteúdo bem denso, mas eu trago isso agora também numa forma de vídeo para ficar mais didático, mais explicativo e você ter ainda mais conhecimento para avaliar seu próximo carro usado. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e também aqui no QR Code para você que está me vendo pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book e as videoaulas. Como avaliar um carro usado, o guia completo. Mas é fato que o Polo, sim, entrega um desempenho razoável. Esse motor 1.6, ele vai dar uma boa resposta, principalmente em baixas rotações. É um motor que tem já, sim, uma boa faixa de torque e tem a vantagem do câmbio manual de 5 marchas de excelentes engates bem precisos, né? O MQ200 é referência no mercado com relação à precisão dos engates. Porém, você perde no porta-malas, só 270 litros, é praticamente o porta-malas de um K, mas pelo menos tem banco traseiro bipartido de série. Os pneus 85/60/14 você encontra até com certa facilidade. É um carro de bom consumo, principalmente na estrada, sabendo levar ali na manha, não abusando muito da velocidade, você vai ter ainda boas médias. E ele vinha equipado de série com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade da coluna e o ar-condicionado. Pelo menos o principal vinha de série. Os outros itens eram opcionais, né? O trio elétrico completo, tinha opção do ar-condicionado digital, rodas de liga leve, além de computador de bordo, airbags frontais, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e o CD Player. Recomendo buscar um Polo desse com pelo menos o trio elétrico completo como opcional. Você vai ver alguns desses Polos sem vidro elétrico aí, por exemplo, ou que o dono anterior instalou aquele kit, né, que você acha facilmente na internet, mas os botões geralmente não são aqueles originais que vêm na porta, né, como vinha de fábrica. Tem um kit que você coloca os botões ali na parte central do painel, ali perto de onde seria o rádio, né? Então,
É uma adaptação que funciona, mas não é, vamos dizer assim, original, fica num padrão diferente, né? Então, para algumas pessoas que preferem um carro mais originalzinho, tem que ter atenção aí com esse detalhe. Mas você tem uma ótima estabilidade, é o carro que estreou no nosso mercado o processo de soldagem a laser, e isso traz uma rigidez torcional de carroceria incrível. É um carro que curva com segurança, com confiança, sem exigir uma suspensão muito complexa. Ele usa um eixo de torção convencional na traseira e você ainda tem boa dirigibilidade. Você perde um pouco no conforto ao rodar, por causa dessa suspensão, né? Ela já é sempre um pouco mais rígida aí nos Volkswagen. Não tanto quanto um Honda, por exemplo, mas está mais tendendo para a estabilidade do que para o conforto. E é um carro até bem seguro para a época em caso de colisão. Então, diria uma boa opção de compra para quem quer um hatch compacto, mas com um pouco mais de requinte, um pouco mais de tecnologia embarcada, até 20 mil reais. Mas tem que ter atenção com o sistema de direção eletrohidráulica, tem um reparo um pouco mais caro. Se precisar trocar uma caixa de direção, sensor ali, qualquer coisa, vai ficar um pouco mais caro. Além disso, o acabamento interno é em plástico rígido, faz ruído mesmo com o passar do tempo, acaba incomodando bastante. E a suspensão do Polo também sofre um pouco com coxins, buchas de bandeja, bieletas também. Não adianta sair colocando peça paralela em suspensão de Polo, vai estourar rápido, você vai ter que fazer a mesma manutenção duas vezes. Então invista em peças de qualidade, primeira linha, originais se possível, ainda acha para esse carro, para você não ter maiores problemas. Agora, se você quer um sedã de porte médio, mas que ainda dá para usar no dia a dia, dá para pensar no Honda Civic EX 1.7 gasolina manual 2003. Na sétima geração, hoje avaliada em R$ 18.400. Vem equipado com o motor D17Z3, aqui na sua variante VTEC, né? Ele já tem o comando variável ali nos cames para admissão, né? Ele tem um came adicional para mudar o comportamento desse motor em altos giros e deixar ele ainda mais esperto. Então, o desempenho dele é muito bom, principalmente acima dos 4.000 RPMs. Para um carro que é leve, a resposta vai ser excelente, é um carro muito ágil. O câmbio manual de 5 marchas também tem engates até bem precisos. Não chega a ser igual os do Polo, mas é bem próximo, tá? E o porta-malas tem 402 litros de capacidade. Entre os sedãs médios, é um dos de menor capacidade, mas bem melhor que um Polo e o próprio Ford Ka, né? Tem banco traseiro rebatível também e os pneus 856515 mais fáceis de encontrar. É um carro também muito econômico, tanto dentro de cidade quanto na estrada, né? Principalmente na estrada, onde esse carro realmente brilha na economia de combustível, então show de bola. Versão EX vem com praticamente tudo de série. Direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo, ar-condicionado, roda de liga leve, até controlador de velocidade, mesmo na versão com câmbio manual. Dupla airbag frontal, freio ABS, farol dianteiro de neblina e um CD player com volante multifuncional. O único opcional disponível para esse carro nessa época eram os bancos em couro. Claro, né? Se você curte, vale a pena procurar uma unidade. Se não, os bancos de tecido já têm ótima qualidade, pode ter certeza, tá? Além disso, não só em bancos, mas todo o acabamento interno desse carro ali, painel e material macio toque, forros de porta também tem um material de excelente qualidade. É um carro de bom espaço interno traseiro, boa dirigibilidade. Aqui a pegada já é mais esportiva ao volante, você fica com braços e pernas mais esticados. Tem uma excelente estabilidade em curvas, mas você perde no conforto ao rodar. A suspensão ela é bem voltada para entregar estabilidade mesmo. É um sistema independente aqui já nas 4 rodas, né? Ele usa um duplo A, tanto no eixo dianteiro quanto no traseiro. É uma suspensão que exige um gasto mais elevado para manutenção corretiva. Tem mais braços de controle, cada braço de controle tem mais buchas ali para amortecer os impactos e essas buchas também são mais caras. E é uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo, então fique ligado nesse detalhe. Mas tem uma boa lista de equipamentos, né, como vimos aí em detalhes, e é um carro que tem um bom mercado, uma boa revenda. Em detrimento disso, você perde na altura do solo, um carro bem baixo, para pegar a estrada de terra ou rodar por cidades aí que tem muitas lombadas, né, o assoalho vai raspar com certa facilidade. Além disso, o motor exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. É uma manutenção que só os motores com tuchos mecânicos exigem. A cada 40 mil quilômetros ou 2 anos é interessante fazer, senão ele começa a funcionar ali fora do sincronismo ideal e ele começa a perder potência e gastar mais combustível.
E é claro que algumas peças de acabamento hoje já ficam um pouco mais difíceis de encontrar. Nessa geração já saiu de linha há bastante tempo, né? Mas na faixa dos 20 mil reais não tem muito para onde correr, infelizmente. Agora, se você quer mesmo, é um hatch médio, um carro de presença, carro de bom acabamento interno, ótimo desempenho, pode pensar também no Ford Focus Hatch Guia 2.0 gasolina manual 2006. R$ 20.526 é o preço de tabela desse modelo aqui ainda na sua primeira geração. Equipado com motor Duratec sincronizado por corrente, então aqui dispensa troca preventiva de correia dentada. Ótimos números de desempenho, tem um desempenho bem melhor do que o 1.7 lá do Civic, só que o Focus ele é mais pesado. Mas ainda assim vai ter excelente resposta ao retomar velocidade, ao acelerar, ao fazer uma ultrapassagem. É um carro também bem estradeiro. O câmbio manual de 5 marchas também tem engates relativamente precisos, só que o porta-malas tem 350 litros de capacidade. Comparado com outros carros de porte médio, o Focus não dá para levar muita coisa. Também é um hatch, né? Não dá para exigir muita capacidade para bagagens. Pelo menos ter o banco traseiro bipartido. Pneus 95/60/15, medidas também tranquilas de encontrar. E o consumo é um pouco elevado dentro de cidade, mas na estrada ainda dá para conseguir médias razoáveis se tratando dessa configuração, né? Motor 2.0, uma carroceria um pouco mais pesada. E é interessante procurar essa versão guia, porque ele vem mais bem equipado. Olha, direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, bancos em couro, dupla airbag frontal, freios ABS, CD player com volante multifuncional e só tinha um opcional, que era o teto solar, que também não vai fazer muita falta se você não encontrar, mas pelo menos todos os outros itens já vinham de série. Então um carro muito completinho aí nessa versão guia, que entrega ótima estabilidade, suspensão independente aqui também no eixo traseiro, só que o Focus usa uma Multilink. O custo é mais elevado ainda para reparar comparado com o duplo A do Honda. Mas é um carro que entrega o melhor dos dois mundos em estabilidade e conforto ao rodar. A suspensão filtra muito bem e passa bastante segurança em curvas. Também boa posição ao guiar, até um pouco esportivo eu diria, ótimo acabamento interno, material ali do painel, forro de porta macio ao toque, show de bola, e é um carro de bom custo-benefício. Em detrimento disso, é outro que tem uma suspensão baixa em relação ao solo. Cuidado é principalmente com a dianteira, o para-choque dianteiro desse carro pega com certa facilidade numa entrada e saída de rampa de garagem. As peças do Focus são um pouco mais caras, tanto mecânicas quanto de acabamento. E algumas peças de acabamento também já são um pouco mais difíceis de encontrar. Essa geração parou de ser fabricada ali em 2008. Então tem que ter atenção com esse detalhe. E naturalmente a revenda do Focus vai ser um pouco mais difícil, por exemplo, comparado com o Civic. Agora, se você quer um sedã médio ainda mais barato de manter do que o Civic, eu recomendo você buscar um Chevrolet Astra Sedan CD 2.0, 8 válvulas, gasolina manual 2003, tabela R$ 20.654. Primeiro ano daquela geração com o facelift, né? O famoso cara de trem, que ficou bem famoso aí no nosso mercado. É um carro que vendeu bastante, ficou vários anos em linha, sem grandes mudanças a partir daí. Motor GM Família 2 2.0, sincronizado com correia dentada, atenção para o prazo de troca, mas o motor tem ótimo desempenho, principalmente torque em baixa também, característico dessas duas válvulas por cilindro, então boa retomada de velocidade. Num carro que nem é tão pesado, né, comparado, por exemplo, com o Focus, então vai ter sim boas retomadas de velocidade. O câmbio tem relações um pouco mais encurtadas também para favorecer essa característica. E os engates de alavanca são até bem precisos. Porta-malas 460 litros, muito bom, eu diria aí para um sedã, e tem banco traseiro bipartido de série. Pneus, mesmas medidas do Focus, como você pode observar. E o consumo aqui em dados oficiais parece que é um carro econômico na estrada. Só que na prática, esse motor GM Família 2 tende a gastar um pouco mais de combustível. Então, médias mais plausíveis de você conseguir com esse carro aí na estrada fica ali por volta dos 12 a 13 km por litro. Dentro de cidade, de fato, é um carro que gasta mais combustível aí, 7 km, 7,1 por litro, vai ser bem na média mesmo de você alcançar. E essa versão CD é a mais completa desse carro, né? Vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, além de faróis e lanternas de neblina, airbags frontais, freios ABS e um CD player. Só que ele tinha uns opcionais interessantes nessa versão, olha, tinha o ar-condicionado digital automático, airbags laterais e retrovisor fotocrômico. Recomendo buscar, viu? Porque você vai ter mais comodidade, mais segurança a bordo e mais argumento também na hora de vender.
Tem um bom acabamento interno, melhorou bastante aí depois do facelift, painel material macio ao toque, bancos em tecido de boa qualidade, assim como nos forros de porta. Além disso, você tem ótimo espaço interno traseiro, boa capacidade de porta-malas, suspensão, ela também entrega boa estabilidade sem perder em conforto. Mesmo usando o eixo de torção na traseira, aqui você tem uma manutenção mais barata e um bom comportamento dinâmico ainda. Claro que não vai ser tão precisa quanto a suspensão de um Civic ou de um Focus, mas está longe de ser um carro ruim de curva, tá? O Astra curva bem demais. Por essas outras razões, carro de bom custo-benefício, não é o mais barato, relativamente falando, mas é um dos que tem o melhor mercado, é um dos que você vai revender com mais facilidade. Apesar do consumo de combustível elevado, como vimos em números, além disso, o carro baixa em relação ao solo também, e passa por escassez de peças de acabamento, mesmo tendo ficado em linha até 2011 e tendo vendido até bastante, mas já tem um bom tempo, né, que esse carro saiu de linha. Então ainda assim algum aplique ali mais exclusivo do Astra pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade de encontrar, mas em peças mecânicas acha com facilidade. Agora, se você quer um requinte a mais que o Astra, pode pensar no seu primo aqui, que é o Chevrolet Vectra GLS 2.2, gasolina manual ano 2000, tabela 19.066. Aqui já temos o Vectra pós-facelift, né? É o Vectra B, que ganhou faróis integrados com as setas, ganhou novo desenho de para-choque, nova tampa de porta-malas, novo desenho da lanterna traseira e alguns outros detalhes, mas manteve a mesma essência mecânica no motor GM Família 2, que teve um aumento de cilindrada ali em 99 para que tivesse um desempenho melhor no Vectra. Anteriormente ele vinha com um 2.0 bem semelhante ao do Astra, que sofria um pouco com o peso de carroceria desse carro. Agora esse 2.2 fica mais adequado para um carro que é mais pesado. E o câmbio manual de 5 marchas é o F23, um pouco mais alongado. Só que os engates de alavanca aqui do Vectra são bem diferentes do Astra. Tem um curso maior de alavanca e a alavanca fica até um pouco deitada ali quando está em ponto morto. Então é um carro para você se acostumar ali no primeiro momento com a posição ali da alavanca. Mas tem um excelente porta-malas de 500 litros, maior que o do Astra, e vem com banco traseiro bipartido de série. Pneus 85/70/14, até acha com certa facilidade, e o perfil mais alto favorece demais o conforto a rodar. Só que é um carro que tem um consumo elevado, como você pode ver nos números, essas médias aí são bem próximas da realidade, tá? Eu diria que a média dentro de cidade fica até pior do que essa oficial, tá? Ainda mais se pegar um pouco de trânsito. Mas você ganha no Vectra aqui, na lista de equipamentos, por exemplo, você tem de série direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, trio elétrico completo, ar-condicionado com porta-luvas climatizado, rodas de liga leve, lanterna traseira de neblina e um CD player. Opcionalmente, dava para equipar esse carro com ar-condicionado digital, retrovisor fotocrômico, airbags frontais e laterais, bancos em couro e os faróis dianteiros de neblina. Recomendo também buscar um Vectra com a maioria desses opcionais para ter uma maior comodidade a bordo e facilitar a revenda. Você vai ter sim uma excelente estabilidade, o Vectra também usa a suspensão multilink na traseira, mesmos pontos positivos, mesmos pontos de atenção que eu falei lá no Focus. Comportamento dinâmico exemplar, mas custo mais elevado. Acabamento interno primoroso, praticamente o painel inteiro em material macio ao toque, forros de porta e bancos em tecido de excelente qualidade, se vier com os opcionais de couro, melhor ainda. Realmente ele estava um degrau acima aí do Astra com relação a requinte. E sim, o Vectra tem um bom mercado, tem uma boa revenda, não é à toa que ele está aqui no mesmo preço de um Astra, só que você só consegue pegar ele 3 anos mais velho. É um carro que envelheceu melhor aí. E quando 0 km, ele era mais caro que o Astra. Então, se o seu orçamento permitir, né, porque o custo de manutenção aqui do Vectra é um pouco mais elevado que no Astra, faz muito sentido você pensar no Vectra. Apesar do consumo mais elevado de combustível, retrovisores desse carro são pequenos, ele sacrifica, né, a funcionalidade para ter um design aerodinâmico único desse carro. Né? Nenhum outro que você vê rodando por aí vai ter aquele desenho tão aerodinâmico ali dos retrovisores integrados com o desenho do capô. Mas você perde um pouco na visibilidade, você tem uma maior área de ponto cego. E as peças de acabamento do Vectra também já são um pouco mais difíceis de você encontrar. É um carro também um pouco baixo em relação ao solo e ele tem aqueles clássicos problemas de falha de miolo de ignição. Muito comum de acontecer no Vectra, você vai dar a partida e simplesmente não aciona o motor de arranque. Dá mau contato ali no miolo da ignição, né, no cilindro, e você tem que trocar. Mas é um carro bem interessante de se considerar também.
Agora, para você que quer uma outra opção de sedã médio, posso falar que também no Volkswagen Bora, 2.0 gasolina manual 2003, tabela R$ 19.842. O motor aqui é o EA113, também conhecido pela ótima confiabilidade mecânica. É um motor que é basicamente uma evolução dos AP, né? Quem lembra dos AP lá do Santana? Só que aqui com um pouco mais de tecnologia embarcada. Mas entrega ainda um desempenho razoável para o peso de carroceria, né? O Bora ele é um pouco mais pesado que o Vectra, inclusive. Então, ele ainda vai ter uma resposta razoável e satisfatória, porque ele tem também um câmbio manual mais rápido ali, né? O MQ 250, de engates justos, precisos e bem escalonado aí para o peso de carroceria e para o desempenho do motor. O porta-malas do Bora tem 455 litros, é um pouco menor que o do Vectra, mas ele ganha no requinte, né? Ele tem a abertura pantográfica da tampa traseira, então mesmo você lotando esse porta-malas, quando baixa a tampa não corre o risco de danificar nada, como seria, por exemplo, no Vectra ou no Astra, que usa aquele sistema de pescoço de ganso. Os pneus 956515, também de perfil mais alto, favorecem o conforto ao rodar. E na prática, o Bora vai ter um consumo de combustível um pouco melhor que o Vectra. Esses motores EA103 Volkswagen, eles têm um pouco mais de eficiência quando você compara com os GM Família 2. E ele vem equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, tem também aquecimento dos espelhos retrovisores externos, rodas de liga leve, ar-condicionado, airbags frontais, freios ABS com EBD, farol dianteiro de neblina e um CD player. O único opcional disponível aqui são os bancos em couro. Mas é um carro que sim, tem um bom nível de tecnologia embarcada, claro que não tanto quanto o próprio Vectra ou o Astra, mas ainda assim é um carro que não faz feio. Tem um acabamento interno bom, apesar dos encaixes entre as peças plásticas ali fazerem mais ruído com o passar do tempo, painel, forros de porta, acabamentos internos ali das colunas batem bastante plástico, mas em revestimentos, né, ali de painel, bancos, sim, é um acabamento muito bom, eu diria. Tem um espaço interno traseiro também ok, se tratando de um carro de porte médio, boa estabilidade. Aqui o Bora usa eixo de torção na traseira. Ele não vai ter aquela ótima estabilidade de um Vectra ou de um Focus, mas está longe de ser um carro também ruim de curva, tá? Ele vai estar ali bem no patamar de um Astra. Ainda entrega um conforto ao rodar razoável, com a vantagem de ter uma maior altura do solo. Então, diferente de todos os outros carros de porte médio que eu falei até agora, o Bora vai ser mais difícil de raspar o assoalho. Então, para você que quer um carro até para ir para a roça, esse Bora aqui vai atender um pouco melhor. Claro, se ele tiver com a suspensão original, porque tem vários anunciados por aí com suspensão rebaixada. É clássico, tá? Muita gente curte comprar o Bora, ter o Bora para dar um grauzinho ali na suspensão. Se você curte, eu acho que vai encontrar até com facilidade aí anunciado. Mas se você quer um carro desse mais original, tem que procurar com um pouco mais de atenção e paciência. Além disso, o Bora vem com farol de foco simples. Então, quando você usa o farol alto, o baixo apaga. E isso pode incomodar, né? Quando você está usando o farol alto, aquela parte mais próxima do veículo fica um pouco escura. Além disso, você tem uma certa dificuldade de encontrar peças de acabamento para esse carro hoje em dia. Ele não vendeu tão bem quanto um Vectra ou até mesmo quanto um Astra e ele vinha importado do México. Então, você vai ter um custo mais elevado aí com peças de acabamento. Peças mecânicas também, o EA113 ali de uma forma geral, ele tem um custo um pouco acima do GM Família 2. Longe de ser um motor caro de manter, longe disso, mas tem um custo um pouco mais elevado. Suspensão e freios de um Bora também tem preços um pouco mais elevados. Muita coisa compartilhava ali com o Golf, linhas Audi A3 e A4, então tem que ter atenção com esses detalhes. Também recomendo evitar os automáticos dessa época, os câmbios 4 marchas, que vão te dar um custo mais elevado de manutenção. Tudo que precisar fazer nesse câmbio, até uma troca de óleo, é cara. E num carro desse mais rodado, você tem uma chance maior de ter problemas que você tenha que corrigir. Então, pegue com o câmbio manual para evitar maiores problemas. Sabendo que a revenda do Bora, mesmo assim, vai ser difícil. Mesmo com o câmbio manual, é mais complicado revender um Bora do que um Vectra ou um Astra ou até mesmo o próprio Civic. Agora, para quem ficou até o final desse vídeo aqui, eu separei mais uma sugestão de carro, é um bônus, né? Se você clicou nesse vídeo, viu lá 8 melhores carros, né? Mas aqui eu separei mais um para quem quer melhor custo-benefício, bom nível de tecnologia embarcada, que é um carro de porte médio, mas um pouco mais novo. Pode pensar, olha só, no Fiat Stilo SP 1.8 Flex manual 2007.
tabela desse carro está R$ 19.171. Bem mais novo que um Astra, um Vectra, um Bora, até o próprio Civic. Mais novo que o Focus, inclusive. E você tem, sim, uma boa confiabilidade mecânica. Esse estilo é interessante você buscar sempre com aqueles motores GM Família 1, cabeçote 8 válvulas, que tem um custo de manutenção mais acessível e você acha peças com mais facilidade. E é um dos motores também que menos dá problemas aí nesse carro. O desempenho é razoável, claro que não vai ser tão bom quanto os outros motores que tinham, né? 1.8 16 válvulas ou 2.4 lá vindo do Marea, por exemplo. Mas aqui você tem facilidade de manutenção e um desempenho ainda razoável. Mesmo para um carro que não é tão leve assim, né? 1.230 kg em ordem de marcha, mas ainda assim é um carro que vai ter uma boa resposta ao acelerar. Câmbio, aqui é manual de 5 marchas, é o C510. Bem escalonado, mas de engates de alavanca mais imprecisos, como todo bom Fiat, infelizmente. O porta-malas tem 350 litros, empatado aí com o Focus, concorrente direto aqui, inclusive. Mas você tem o banco traseiro bipartido de série e, opcionalmente, esse banco traseiro ele poderia ter um sistema reclinável e corrediço. Então você dá um conforto a mais para quem vai no banco de trás e ganha também versatilidade para aumentar o espaço para quem vai ali ou aumentar o espaço para bagagens caso não esteja levando ninguém no banco de trás. Pneus 205/55/16, claro que o custo aqui vai ser um pouco mais elevado e o consumo tende a ser um pouco mais elevado, principalmente dentro de cidade e na estrada também por ser um carro mais pesado, não vai passar muito aí desses 13 km por litro com gasolina, por exemplo. Mas aqui você ganha é no nível de tecnologia embarcada. Olha só que esse carro vinha de série. Direção elétrica já, com ajuste de altura e profundidade da coluna, trio elétrico completo, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e um CD player com entrada USB. Mas o interessante desse carro são os opcionais. Olha só, ele podia vir ainda com ar-condicionado digital automático, bancos em couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico. Quem lembra do famoso Sky Window, Sky Dome, né, da Fiat, aquele teto com várias folhas, né, que destacava esse carro aí na rua. Além disso, podia vir com duplo airbag frontal, freios ABS, controle de tração e sensor de estacionamento traseiro. Bem interessante buscar esse carro com a maioria dos opcionais disponíveis. O teto solar você tem que ter uma atenção redobrada, tá? Porque é comum dele vazar água, né? E qualquer manutenção nesse teto solar é cara. Então você tem que ter uma atenção redobrada quando estiver avaliando um carro desse para comprar. Verificar se as folhas ali estão bem alinhadas, se é um teto que está bem alinhado ali quando fechado. Tem que fazer uma manutenção preventiva ali de ajuste mesmo dessas folhas do teto, né? Que com o passar do tempo, você vai rodando com esse carro, ele pode ir desalinhando e aí começam a aparecer os problemas de vazamentos, né? Então, muito importante você dar uma atenção redobrada para esse item quando eu estiver olhando um carro desse para comprar. Além disso, você tem um ótimo acabamento interno, material macio ao toque ali em quase tudo que você vê de painel, forro de porta, bancos em tecido de excelente qualidade, se vier com os opcionais de couro, então melhor ainda. Interessante que esse carro tem uma bandejinha ali atrás do banco do passageiro, né, com porta-copos, né, tipo uma mesinha de avião mesmo, né, para você colocar ali uma garrafinha, um copo. Quem estiver no banco de trás vai ter esse conforto a mais. Também tem um bom espaço interno traseiro, né, o mínimo que se espera de um carro de porte médio. E por essas e outras razões você tem aqui uma boa relação custo-benefício. Um carro que entrega muito pelo valor que ele cobra e pelo ano de fabricação. Mas você provavelmente vai ter um consumo de combustível mais elevado na maior parte das situações. É muito comum de ocorrerem rangidos no pedal da embreagem quando você está ali no trânsito mesmo. Além disso, tem aquele clássico recall de cubo de roda traseiro. Praticamente todos os estilos passaram por esse problema, que se você não atender esse recall ou o dono anterior não tiver atendido, você hoje em dia não consegue nem transferir um carro para o seu nome. Então, fique ligado nesse detalhe também. É um carro de frente baixa, cuidado aí com as entradas e saídas de rampa de garagem. Passa por escassez de peças de acabamento, principalmente, e naturalmente a revenda do estilo vai ser um pouco mais difícil, não é à toa que ele está relativamente barato aí pelo ano de fabricação. Mas me fala agora você, qual desses modelos que eu citei você teria hoje aí na sua garagem? Ou não, você não teria nenhum desses carros, teria algum outro que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. Mas se você quiser ver mais sugestões de veículos agora, separados por preço, por categoria, eu vou deixar aqui uma playlist com centenas de vídeos que eu já fiz nesse formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. Então, nos vemos lá!